Olá, meu amigo e minha amiga. Muita coisa acontecendo: derrubada de veto, atraso, falta de peritos, perícias que atrasam, prazos que não são cumpridos, atenção para novos pedidos de incapacidade permanente. Dobrou no INSS esses pedidos. Será que é por causa da derrubada desse veto? O que será que está acontecendo? O INSS tem registrado aí um aumento expressivo no número de pedidos de incapacidade permanente, popularmente conhecida como aposentadoria por invalidez. Dados recentes mostram que a quantidade de novas solicitações praticamente está dobrando em comparação ao período do ano passado, ao mesmo período, acendendo aí um alerta tanto para os segurados quanto para a própria estrutura do INSS. Segundo aquele ministro lá, que é um dos que estavam metendo a mão no dinheiro de aposentado e de pensionista, né? O Lupe, a aposentadoria por invalidez, ela é o benefício mais caro do INSS. Então veja bem, né? E com essa derrubada de veto aí, o que aconteceu? Eles tinham uma projeção para um pente fino, agora, em 2025, que chegaria aí uma casa de 10 bilhões de reais em economia no INSS. Quer dizer, pagar o benefício para você é gasto, não é direito seu. Você não tem direito, você só tem que pagar. Você não tem que receber benefício. Então, palavras de quem dirige o INSS: nós vamos economizar. Por quê? Porque economizar porque está gastando muito com quem precisa, está sendo muito caridoso, né? Afinal de contas, você que começou a trabalhar, que desde o primeiro registro em carteira, que já vem descontado do INSS, você presta para isso. Bom, ultimamente, né, a única coisa que o povo está servindo é para pagar imposto, né? Se toda semana surge um novo, né? É fácil governar assim, né? Bom, especialistas apontam que essa elevação nos pedidos pode estar diretamente relacionado a agravamento de doenças crônicas, tá? E sequelas, muitas vezes, das condições de saúde. Além disso, o envelhecimento da população economicamente ativa e o crescimento dos problemas de saúde mental são fatores que estão impactando nesse cenário. Pessoal, olha o que está acontecendo, tá? Não precisa ser economista, eu não sou economista. Mas a gente, dentro de casa, você administra a sua casa. Quando entra um X de dinheiro e você gasta mais do que você tem, o que acontece? Você fica no vermelho. Você deixa de pagar algumas contas, não é assim? Exatamente, não é? O que anda acontecendo? A população está envelhecendo. Aqueles que conseguiram, por exemplo, alcançar o tempo de contribuição, o tempo de idade, pontos, que têm direito à aposentadoria. E o INSS paga aposentadoria, paga pensão, paga diversos benefícios. Então, o que acontece? Essas pessoas cumpriram a sua obrigação. Colocaram o seu tijolinho lá, hoje são aposentados, são pensionistas. Essa geração de agora, ela não está dando mais, por exemplo, importância para o registro em carteira. E o INSS depende o quê? Para pagar benefícios. Que tenha entrando dinheiro para pagar os benefícios que já existem e com projeções para esses que estão pagando hoje, futuramente, passarem a receber. Então, uma geração vai trabalhando para ajudar a pagamento da outra. E o que nós estamos tendo? Uma geração que não quer trabalhar de empregado, né, também ganha mais bolsa, ganha mais hoje ficar dentro de casa coçando e recebendo bolsa do que trabalhando. Eu vi uma matéria aí no campo, no agro, as pocãs no pé, pocã é laranja, né? Os pés lotados de laranja para ser colhida, e precisa ser manual. E as laranjas apodrecendo no pé, por quê? Porque não tem mais o pessoal, não tem mais mão de obra. O cara precisava, acho que, de quase 1.000 trabalhadores, o salário de R$ 3.500 por mês, e não achou gente para trabalhar, perdendo toda a produção. As pessoas não querem, porque ganha mais, fica em casa, recebe Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Quer dizer, e o futuro da Previdência Social? Vai parar onde aí? Diz para mim. Quando a gente fala, né, que em 2019, que o povo participou da reforma da Previdência, já estava nessa condição. No governo lá do Bozo, que o Paulo Coelho avisou, a projeção era se economizar R$ 1 trilhão para equilibrar. Mas veio a Covid logo de cara, aí entrou auxílio emergencial, entrou aquelas diversas despesas que não estavam previstas. Quer dizer, e tudo aconteceu agora, nós estamos entrando no buraco de novo.
O ministro do TCU esses dias deu uma entrevista e falou: a Previdência está por um fio. E não é por um fio, é que ninguém mais vai receber benefícios se continuar assim. Não vai ter dinheiro para o aposentado, para o pensionista, nem para o auxílio-doença, nem para o salário maternidade, para ninguém. E é por aí. As coisas estão acontecendo assim. Quer dizer, é algo sério. Tem gente que leva isso na brincadeira, tem gente que leva na esportiva. Vou falar uma coisinha que é uma verdade, tá? Para minha geração e para os mais velhos, nós já fizemos a nossa parte. Tá? Quanto tempo resta aqui? Eu sempre brinco, né? Eu falo, eu já estou na hora extra. Né? Brincando, é claro que a gente, mais 60, 70 anos, já está fazendo hora extra. A perspectiva hoje, meus filhos estão criados, meus netos estão aí, o que é que eu quero da vida? Eu quero é curtir momentos, eu quero é viver um pouco tranquilo, poder comer o que eu gosto, sair, passear, mas aquele negócio, que eu preciso montar algo para ganhar dinheiro, ficar milionário, isso, aquilo, acabou isso. Entendeu? Agora, essa geração é que vai sofrer as consequências. É a geração de agora. E as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas não estão entendendo que isso está acontecendo. Outro ponto relevante é o aumento da pressão no mercado de trabalho. Muitos segurados que antes conseguiam exercer alguma atividade laboral com certas limitações, agora estão enfrentando maiores dificuldades para manter a produtividade. Quer dizer, olha aí, ó, a incapacidade permanente, quando reconhecida, garante um benefício financeiramente contínuo. Apesar que, mesmo antes da derrubada do veto, não era tão contínuo, né? Tinha aquelas exceções para quem tinha 60 anos, 55 anos ou mais e recebia o benefício a mais de 15, portador de HIV, o restante não tinha segurança nenhuma. O crescimento de judicialização, que está contribuindo também para o aumento dos registros. Por quê? Porque o INSS nega. E aí vai parar na justiça. E o que acontece? A justiça de vez em quando solta aquela pancada de sentença favorável que chega lá no INSS. E todas elas com atrasado para receber, mas não é culpa do segurado. Se o INSS tivesse feito a parte dele lá atrás, né, o perito tivesse feito uma avaliação, examinado o segurado, visto os relatórios de especialistas, de tratamento, ouvisse o que o segurado tem a dizer, porque o segurado é o doente, o segurado é o acidentado. Ele pode dizer como está a saúde dele. Não é o perito que olha e fala, nossa, mas você está coradinho, você penteou o cabelo, você está com a pele boa, você está bom para trabalhar. Não é esse diagnóstico que eu estou falando. Estou falando de diagnóstico sério, de pessoas competentes, tá? Não dessa cambada aí, que só está preocupado em receber o deles como funcionário público, entendeu? Então, quando vem esse monte de sentenças, com um monte de atrasado para o INSS pagar, né? Não, a gente não aguenta. Como não aguenta? A culpa é do próprio INSS. Existe justiça. Pelo menos ainda acho que está acontecendo no INSS, né? Porque o restante da justiça desse país está uma vergonha só, né? Está uma vergonha total a coisa aqui, né? Hoje ladrão é exaltado e dona de casa está cumprindo pena de 17 anos por causa de batom. Fazer o quê, né? Bom, é importante destacar que o aumento da demanda também pressiona a capacidade operacional do INSS, já que lida com longas filas de análise, aí vem o papo, né? E perícias. Em muitos estados há relatos de espera superior a 3 meses para você conseguir um agendamento pericial. E aí me diz uma coisa, como é que fica esse segurado? Que está dependendo de uma perícia para passar a ter uma renda para sustentar a sua família. Como é que fica aí? Algum especialista, algum intelectualoide aí do INSS para explicar isso? Ou não aparece ninguém? É assim, né? Quando a coisa fica feia, sobe todo mundo, já percebeu? Os políticos desaparecem, ninguém dá entrevista, ninguém fala nada. Vocês já perceberam isso? Frente a esse contexto, o INSS está anunciando aí medidas emergenciais para ampliar a capacidade de atendimento, entre elas convocação de peritos aposentados, uso de inteligência artificial, triagem de pedidos, parceria com peritos vinculados ao SUS. Olha o assunto do SUS aí, voltando novamente. Você pode pedir um benefício lá no correio, mas não pode fazer uma perícia no SUS. Ou numa clínica particular, com um médico especialista. Você não pode, tem que estar lá na mão do semideus lá de dentro do INSS. Por que será isso, né? Por que será que é isso? Por que será que não aumenta o leque, né? Aumenta, abrange o serviço para dar um melhor atendimento, rapidez, agilidade? Por que será que os caras querem tudo na mão deles, né?
Porque se estiver na mão deles, dá para desviar dinheiro, dá para fazer o que fizeram aí, ó. Desconto de pessoas sem autorização, sindicatos, essa cambada de vagabunda, de pelego, que sindicato só serve para isso, né? Para roubar dinheiro de trabalhador. Você não vê sindicato fazendo nada, ao contrário, quando vê, eles estão fazendo acordo com os patrões. Muitas vezes eles fazem acordo com o patrão para fazer a greve, para pressionar um aumento ou algo para a empresa, e depois eles dividem os lucros. Entendeu? É para isso que serve sindicato. Eu sei, porque eu já trabalhei com sindicato, pessoal. Sabe, eu já vi muito diretor de sindicato ficando rico, fazendo acordo, tá? E era sindicato de transporte. Ah, e os motoristas de ônibus aí tem greve. Então, aí o sindicalista e o patrão estão conversando para forçar a prefeitura a dar aumento de tarifa. Aí quando aumentava a tarifa, os donos da empresa iam lá e bomba na mão do diretor de sindicato. Viu? Se engana, viu? Que esse bando de pelego safado que tem aí. Bom, o INSS tem solicitado, tá? Relatórios médicos mais detalhados. Está pressionando para que a pessoa não consiga ter o benefício de incapacidade. Agora que essa derrubada de veto, se era difícil você chegar se arrastando, morrendo na frente do perito do INSS, e ele não te dava, por exemplo, aposentadoria por invalidez, olhando ali, vendo que seu caso é irreversível, que você não tem condições mais de exercer a sua função, nenhum outro tipo de função, nem a reabilitação, ele não dava ou concedia o benefício. Imagina agora. Qual é a ordem aí do INSS? O cara para aposentar por invalidez, meu amigo, ele já tem que estar com o caixão encomendado, vai ser assim a coisa. Apesar do aumento dos critérios para concessão, tá? Que permanece rigorosa, o segurado ele tem que comprovar, através de perícia oficial, que a sua condição de saúde impede de forma definitiva o desempenho para qualquer atividade compatível com a sua formação, experiência ou condição social. A simples existência de uma doença não garante o benefício. Olha lá, isso eu sempre falei, né? O INSS fala isso, né? Que não adianta você ter a doença, você tem que estar incapacitado. Só que o perito muitas vezes lá é cego, né? Ele nem vê que você tem a doença está estampada na cara dele assim e ele não vê. É fundamental que você, como segurado, busque um acompanhamento contínuo, mantenha a documentação organizada, dossiê bem elaborado com exames atestados e histórico. Aumenta as chances, tá? Isso não é nada perdido, tá, pessoal? Você vai falar para mim, mas o perito do INSS não olha. Mas o juiz e o perito judicial vão olhar, tá? Não esquenta a cabeça, não. Você não perde nada com isso, não. Depois o INSS que se vire. Em RPV, em precatório, para pagar o que deve. O cenário atual está exigindo atenção redobrada dos segurados, viu, pessoal? Redobrada. Informação correta, auxílio jurídico, tudo isso pode fazer diferença dentro de um processo, tá? Que é o que eu falei para vocês, que essa derrubada desse veto aí, o pau vai quebrar agora, viu? O aumento nos pedidos também revela que a sociedade está mais adoecida, pressionada, exausta, baixos salários, falta de política pública, falta de prevenção na saúde. Tudo que a gente já conhece, né? Desde criança, né? Tudo que a gente sabe como é que funciona. Os nossos bisavós já passaram, os nossos avós, os nossos pais, a gente, agora os nossos netos, futuramente os nossos bisnetos, e aqui vai continuar do mesmo jeito. Isso aqui, o Brasil, eu vou te contar uma coisa, viu? Bom, diante desse panorama, o INSS, agora vem as promessas, deve reforçar a sua responsabilidade institucional, soluções estruturais e duradouras. O direito à aposentadoria por invalidez é uma conquista importante da sociedade brasileira. Olha lá, ó, parece que é o sindicalista falando. Deve ser respeitado, especialmente no momento de vulnerabilidade. Isso aqui é texto para falar em entrevista lá para a Rede Esgoto, né? Para os caras aparecerem lá na Rede Esgoto. Não, porque o INSS, os caras aparecem com uma gravatinha, com um terninho, passa gel no cabelo para ficar com aquele ar de seriedade. Não, porque o INSS e faz ainda pose de intelectual. Puta de um safado, corrupto, ladrão, posando de intelectual. E a gente é obrigado a assistir esse tipo de coisa, né? Meu amigo e minha amiga, sabe quando a gente tá por aqui? Eu já tô assim, eu não sei vocês. Bom, fique esperto, tá? Você que tem uma lesão permanente, você que tem uma doença aí que, sabe, reúna toda a documentação. Não é para desanimar, não. É para o contrário. É para você reforçar mais ainda, para meter no pau. Para levar lá pro juiz, lá na Justiça Federal, tudo certinho. Pro perito judicial, quando olhar, falar, meu, chamar aquele cara lá que ele fala que é médico, perito lá do INSS de incompetente. Entendeu?
organiza toda a documentação, não dá moleza não, e vai para a justiça, custe o que custar. Ah, mas vai demorar, pede ajuda para a família, pede ajuda para amigos, se vira, dá um jeito, tá? O que você não pode é abrir mão do que é direito. Estão tirando os nossos direitos, inclusive direito de falar aquilo que nós pensamos. Logo, logo, se você criticar alguma coisa, você vai para a cadeia, se continuar do jeito que está acontecendo aqui, tá? Aqui na Venezuela, aqui do lado aí, uma moça esses dias foi presa 10 anos de prisão porque ela criticou o governo. Nós estamos indo para o mesmo caminho, viu? Você que está dando risada hoje achando que é só para a direita, que é só para quem gosta do Bozo, você fica esperto, viu? Você fica esperto, porque quando não tiver mais o pessoal do Bozo para prender, ele vai prender você, viu, Zé Mané? Bom, meu amigo e minha amiga, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá? Para você estar sempre atualizado aqui no canal. E você, meu amigo e minha amiga, que sempre me incentiva a estar aqui todos os dias, né? Sempre estão interagindo com o canal. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom. Tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.